Boa noite. Estamos apresentando o seminário da matéria de histologia. E o assunto do seminário é tecido epitelial glandular, especificamente nas aves. O grupo é formado por mim, Beatriz, pela Emily, o Jefferson, a Letícia, o Patrick e o Vinícius. Bom, para falar das glândulas nas aves, vamos entender primeiro o que é o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular, ele é derivado das invaginações do tecido epitelial subjacente. Ou seja, por se diferenciar das células do tecido epitelial, ele mantém as principais características, que no caso são as células justapostas, ou seja, bem próximas umas às outras, pouca matriz extracelular e a presença de uma lâmina basal. E o tecido epitelial, ele é formado durante o período embrionário e é derivado dos 3 folhetos embrionários. A principal função do tecido epitelial glandular é a secreção. A secreção pode ser muco, hormônios ou enzimas. E essa organização é dada pela classificação da sua estrutura ou da sua função. Da sua estrutura, ela pode apresentar ductos excretores ou ramificados, ou liberar ou variar no tipo de liberação ou secreção. E as glândulas, elas são classificadas entre a glândula exócrina, endócrina ou mistas. No caso das glândulas exócrinas, a sua principal característica é a presença de ductos excretores. Qual que é a função dos ductos excretores? Eles encaminham a substância para alguma superfície, que pode ser externa ou interna. O exemplo de ducto excretor que libera a substância numa superfície externa é a glândula sudorípara. Ou, para a superfície interna, a gente tem como exemplo a glândula salivar. E a sua porção secretora, ela é dividida entre tubulosa, composta ou acinosa. E também pode ser classificada de acordo com a forma de secreção. Já as glândulas endócrinas não possuem ductos excretores. Diferente das exócrinas, ela secreta a substância direto no vaso sanguíneo do tecido conjuntivo e é altamente vascularizado. São divididos entre cordonal e folicular. Nas glândulas cordonais, possuem células anastomosadas com presença de vasos sanguíneos. Um exemplo é a hipófise. Já na glândula folicular, ela tem o formato esférico, que é preenchido pela secreção e está presente na glândula tireoide. A glândula mista é uma mistura entre a exócrina e a endócrina. Como exemplo no pâncreas, o suco pancreático é produzido pela porção exócrina e os hormônios insulina e glucagon são produzidos pela porção endócrina. Nas aves, as glândulas desempenham um papel importante para o voo e para a lubrificação. Algumas espécies de aves possuem glândulas especializadas de acordo com o ambiente em que vivem. Um exemplo das aves marinhas que não apresentam glândulas sudoríparas, fazem a termorregulação mantendo as asas afastadas e aumentando a frequência respiratória. Características das glândulas endócrinas. Bom, as glândulas endócrinas, elas liberam suas secreções diretamente na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Ademais, as células endócrinas organizam-se em cordões celulares ladeados por capilares sanguíneos. Essa organização facilita, assim, o transporte dos hormônios para todo o corpo. Cabe salientar que nem todas as glândulas endócrinas se organizam em cordões.
podendo, no caso da tireoide, a organização se dar na forma de folículos. Continuando nas características das glândulas endócrinas, podemos também mostrar aqui, dizer que nem todas as secreções endócrinas se dão por glândulas multicelulares. Existem células endócrinas que não se agrupam para formar uma glândula multicelular. Um exemplo é a glândula enteroendócrina. Difere-se das glândulas exócrinas por não possuírem canais por onde passam as secreções. Há dois tipos de glândulas endócrinas. Primeiro, a glândula endócrina cordonal, que possui células que se organizam formando placas de células, placas com formas diversas e envolvidas por muitos capilares sanguíneos, que recebem, assim, os produtos de secreção e os distribuem pelo corpo pela circulação sanguínea. Na imagem abaixo, a gente pode ver exemplos de ilhotas de Langerhans, que são exemplos de glândula endócrina cordonal. Dois, glândula endócrina folicular. Formada por milhares de pequenas esferas, cuja parede é constituída por um epitélio simples e cúbico. Essas esferas são chamadas de folículos, que no interior deles é onde é acumulada a secreção da glândula. A única grande glândula endócrina folicular do corpo é a tireoide, como podemos ver na imagem. Existe uma subclassificação das glândulas endócrinas: autócrina, onde os hormônios são produzidos por uma célula com ação local; justácrina, com a sinalização por hormônios que se difundem pela matriz extracelular do entorno da célula produtora do hormônio. Agem em células muito próximas daquelas que liberam o referido hormônio. Parácrina, sinalização hormonal que percorre um pequeno segmento de capilar sanguíneo e age em células que não se encontram tão distantes daquelas células que produziram o hormônio. Característica das glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são responsáveis por produzir substâncias ou secreções, que as enviam para um sistema de canais ou ducto-excretores, podendo ser interno ou externos. E secretam substâncias para o interior de uma cavidade ou para a superfície do corpo. Glândulas exócrinas em aves. O grupo das aves eles tem dois tipos de glândulas exócrinas características. A glândula uropigial é uma glândula que é exclusivamente pertencente a esse clado. Ela fica localizada próxima à cauda e tem a função de sintetizar uma substância rica em lipídios, que serve para impermeabilizar, hidratar e dar plasticidade às penas. O pássaro ele passa o bico nessa glândula e, desse modo, ele consegue distribuir esse líquido por todo o corpo, pena a pena. O uropígio está presente em todos os indivíduos desse grupo. Isso faz, como eu falei, ele ser uma novidade evolutiva. E apesar dessa abrangência, ele sofre influência do habitat do animal. Ou seja, as aves aquáticas têm essa glândula mais desenvolvida, que é uma implicação da sua utilização. Como esses animais têm um contato muito forte com o ambiente aquático, eles precisam estar constantemente com as penas impermeabilizadas, que evita o encharcamento das penas e que impediria deles saírem da água em pleno voo. Pode passar, por favor. Ah, não, tá aí mesmo. Tá aí. A segunda glândula é a glândula de sal. Ela fica, diferentemente da uropigial, ela é restrita a um pequeno grupo de aves, que além de marinhas, elas são além de aquáticas, elas são marinhas. Essa glândula ela tem função de eliminar o excesso de sal que os índios do animal não foram capazes de transformar em excretas. Ela localiza-se próximo aos olhos desses animais e tem a função de uma segunda filtração do sangue que permite a excreção desse sódio em excesso que ainda permaneceu no sangue, mesmo após a filtração dos rins.
Eu vou continuar esse slide enquanto a Letícia não vem. O excesso de sal, ele é eliminado, como Mano, falei, através da... Eu tava falando, mas eu esqueci de ligar o microfone. Desculpa, mano. Nossa. Eu vou Não, matar você. tranquilo. Acontece. Ai, que Não, ódio, dá meu pra Deus. continuar. Não dá, não. Gente, dá sim, grava aí, continua aí. Não, agora já coisa tudo. Agora a gente já fez zona, velho. Gente, moral. eu tinha falado quando for assim, é só um parar e o outro continuar. Não precisa ficar Beleza. risada. Senão a gente vai ficar parando toda hora. Não, para a gravação, Patrick. Então, eu pensava que assim dava, porque senão vai ficar enviando vídeo, mas beleza, mande de novo. Interromper.